Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo do peritônio e cavidade peritoneal, agora estudando os ligamentos. Ligamento peritoneal é uma lâmina dupla de peritônio que vai ligar um órgão a outro ou à parede do abdômen. Então, são vários exemplos de ligamentos que nós vamos observar a partir das reflexões do peritônio visceral e parietal, ou mesmo entre o peritônio visceral de um órgão para o outro. Aqui nós já temos, para ilustrar, a imagem do fígado, demonstrando aqui a passagem do ligamento do peritônio parietal, que fica situado na região subfrênica, em direção ao fígado. Então, vamos inicialmente estudar esses ligamentos do fígado. O ligamento falciforme é um dos principais exemplos de ligamento de peritônio. Ele fica situado entre o fígado e a parede anterior do abdômen. Aqui nós observamos a vista interna da parede anterior do abdômen e percebemos aqui a reflexão do peritônio parietal nessa região em direção ao fígado. Isso decorre justamente da presença do ligamento redondo do fígado, que corresponde à veia umbilical que se oblitera após o nascimento. Então, é possível nós observarmos aqui na margem livre desse ligamento falciforme a presença desse outro ligamento, que é o ligamento redondo do fígado, que é um ligamento chamado de ligamento verdadeiro, porque ele é um ligamento de origem embrionária. Já os ligamentos de peritônio, eles são, na verdade, ligamentos formados a partir dessas reflexões peritoneais. Então, eles correspondem a peritônio de fato. Então, nessa região aqui, nós temos o que chamamos de ligamento falciforme. Vejam que o peritônio, ele vem aqui recobrindo o lobo direito e o lobo esquerdo do fígado, e aí ele forma essa lâmina dupla de peritônio que vai se estender até a parede anterior do abdômen e depois se refletir como peritônio parietal. Então, este é o ligamento falciforme do fígado. Outros ligamentos do fígado. Então, o próprio aumento menor, ele também corresponde a ligamentos do fígado. Então, nós temos o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal, que formam juntos essa região do aumento menor. Então, ele é considerado também como ligamento do fígado. Lembrem que são também estruturas peritoneais que se refletem, nesse caso, da curvatura menor do estômago e da parte superior do duodeno em direção aqui ao fígado. Os ligamentos coronários do fígado, eles vão corresponder às reflexões do peritônio que vem recobrindo a face diafragmática do fígado. Aqui nós temos uma vista superior do fígado, o lobo direito, o lobo esquerdo. E vejam que aquela lâmina de peritônio que forma o ligamento falciforme, uma lâmina de peritônio se dirige para a direita e outra para a esquerda. Então, essa reflexão do peritônio, que vai também se refletir para revestir a face inferior do diafragma, ela é conhecida como ligamento coronário anterior. Então, aqui nós temos o ligamento coronário anterior direito e o ligamento coronário anterior esquerdo. A mesma coisa vai acontecer na face posterior, com o peritônio que sobe recobrindo a parede posterior do abdômen e que nessa região do fígado também vai se refletir para revestir a face inferior do diafragma. Então, aqui nós ainda observamos o ligamento coronário posterior esquerdo. O direito a gente não consegue visualizar nesta imagem, mas já é importante destacarmos a região que é chamada como área nua do fígado, que é esse espaço que fica situado entre esses ligamentos coronários anteriores e posteriores. Então, vejam que nesta região o fígado tem um contato mais íntimo com o diafragma, com a superfície do diafragma. Então, porque aqui a gente não tem peritônio revestindo essa região. Nesta outra imagem, nós temos um esquema, uma imagem do D'Angelo, onde a gente tem uma vista posterior do fígado. Vejam aqui o lobo direito, o lobo esquerdo, e aqui tem um esquema empontilhado, tentando demarcar justamente esses limites da área nua do fígado. Então, aqui nós temos os ligamentos coronários anteriores, o direito, e aqui o esquerdo, né, formando aqui o ligamento falciforme, e nessa região posterior teríamos aqui o ligamento coronário posterior esquerdo e o posterior direito. Então, essa união dos ligamentos coronários anterior e posterior de cada lado forma o chamado ligamento triangular. Nesse caso aqui, o ligamento triangular esquerdo e na outra extremidade, o ligamento triangular direito. Então, esses ligamentos triangulares, eles são pregas que se estendem lateralmente no encontro dos folhetos anterior e posterior do ligamento coronário. Agora partimos para o estudo dos ligamentos do estômago.
O estômago nós já vimos, né, alguns ligamentos que estão presentes nele. Então, o ligamento gastrofrênico, como o próprio nome diz, vai unir o estômago à face inferior do diafragma. Então, essa parte do peritônio que parte aqui dessa região do fundo do estômago em direção ao diafragma. O gastrocólico, ele corresponde a essa parte em avental do aumento maior. Então, vejam que aqui nós temos a curvatura maior do estômago, então a origem do aumento maior, e ele vai se fundir, vai se fixar no colo transverso. Então, essa região é também chamada, além de aumento maior, ela também pode ser conhecida como ligamento gastrocólico. O ligamento gastroesplênico, ele vai unir o estômago ao hilo do baço. Então, aqui nessa imagem, nós temos um corte transversal, observamos aqui o estômago, e vejam que esse peritônio que se reflete aqui lateralmente da curvatura maior do estômago em direção ao baço, vai ser justamente conhecido como ligamento gastroesplênico. E que nós já vimos na aula de bolsa mental que ele também forma esse limite lateral esquerdo da própria bolsa mental que aqui se encontra. Temos ainda aqui uma imagem com outros ligamentos, mais uma vez lembrando o gastroesplênico nesse espaço entre o estômago e o baço. Nós observamos essa reflexão de peritônio nessa região. O frênico-cólico, ele vai unir essa região da flexura esquerda do colo ao diafragma, a parte mais inferior aqui do diafragma nessa região esquerda. Então, frênico-cólico, delimitando aqui esse espaço na flexura esquerda do colo. O gastrocólico nós já vimos, que corresponde ao aumento maior. E aqui temos mais uma vez os ligamentos hepatogástrico e hepatodenal formando o aumento menor. E lembrar que o ligamento hepatogástrico também é considerado um ligamento do estômago. Outros ligamentos. Então, nós temos ligamentos do diafragma e da parede posterior do abdômen. Já mostramos o gastrofrênico na imagem anterior, unindo o estômago à face inferior do diafragma. Então, ele vai estar nessa transição. Aqui a gente não observa a região do estômago, mas ele vai estar também ocupando essa região. O frênico-cólico, lembrar que vai estar aqui nessa extensão do aumento maior, seguindo lateralmente aqui à esquerda, né, ligando a flexura cólica, a flexura esquerda do colo à parede posterolateral. E temos também o frênico lienal na região posterior do baço. Então, frênico de diafragma e lienal de baço. Então, ele vai estar também se refletindo do baço lá na região posterior para o diafragma. Temos ainda a formação das pregas peritoneais. As pregas peritoneais nós já estudamos algumas no estudo da parede anterolateral do abdômen, e aqui mais uma vez nós relembramos as pregas que existem nesta região da vista interna da parede anterolateral do abdômen. Então vejam que nessa imagem nós temos na região infraumbilical a presença de 5 pregas. A prega umbilical mediana, essa daqui, prega umbilical medial, que são 2, e as pregas umbilicais laterais, que também são pares, direita e esquerda. Então, lembrar que a prega umbilical mediana e as pregas umbilicais mediais, elas seguem em direção ao anel umbilical. A prega umbilical mediana recobrindo o ligamento umbilical mediano, que é o remanescente do útero, por isso que nós observamos aqui partindo do ápice da bexiga urinária em direção ao anel umbilical. E a prega umbilical medial recobrindo aqui os ligamentos umbilicais mediais que correspondem à artéria umbilical que se obliterou após o nascimento. Já as pregas umbilicais laterais, elas vão recobrir aqui os vasos epigástricos inferiores que estão presentes aqui nessa visão desta vista interna da parede anterolateral do abdômen. Com isso, nós terminamos a parte de ligamentos referentes à cavidade peritoneal e peritônio.